Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Ana, eu sou aluna do curso de Engenharia de Alimentos daqui da Unesp de Rio Preto e eu faço parte do time de projetos da Enactus. Hoje eu vou dar início ao primeiro vídeo referente à capacitação de conservação de alimentos. Eu queria dizer que a gente preparou tudo isso com muito carinho para passar para vocês. Essa capacitação vai funcionar mais ou menos como a anterior, de educação financeira. Por isso, eu vou pedir para vocês irem anotando as possíveis dúvidas que surgirem, porque no final de cada vídeo sempre vai ter aquele link para vocês mandarem sugestões, dúvidas e falarem se gostaram ou não do vídeo. Bom, então vamos começar. Antes da gente ir de fato para o nosso conteúdo, eu queria citar a Anvisa e a Covisa para vocês. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Covisa é a Coordenação de Vigilância em Saúde. Esses são os dois órgãos governamentais que são encarregados de verificar e controlar os aspectos higiênicos dos alimentos que vão ser consumidos pela população brasileira. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque mais para frente do nosso vídeo e do nosso curso, a gente vai explicar melhor sobre esses órgãos para vocês. Agora, entrando no nosso vídeo, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os riscos de se produzir alimentos e vou citar os 4 tipos de contaminação que existem no ramo alimentício. A primeira é a contaminação física. A gente define como físico tudo aquilo que a gente consegue ver e pegar com facilidade. Então, uma contaminação física é comumente conhecida como quando algo indesejado, que a gente chama de corpos estranhos, cai no alimento, como, por exemplo, um pedaço de unha, um fio de cabelo, um caco de vidro, um parafuso, um anel ou pulseira de quem manipula o alimento, um pedaço de inseto e etc. O segundo tipo de contaminação é a química, e ela ocorre quando algum composto químico indesejado entra também em contato com o alimento, como, por exemplo, desinfetantes, detergentes, medicamentos e também corantes e aditivos que não são aprovados pela Anvisa, como eu citei lá no início. O terceiro tipo de contaminação é a biológica. Ela ocorre quando um micro-organismo patógeno, ou seja, que causa doença nos seres humanos, entra em contato com o alimento. Várias doenças podem ser decorrentes desse tipo de contaminação, como, por exemplo, as famosas intoxicações e infecções alimentares, que costumam causar vômito e diarreia. Por fim, o último tipo de contaminação é a contaminação cruzada. Ela ocorre quando o manipulador dos alimentos compartilha os utensílios entre os preparos, podendo passar a contaminação de um alimento para o outro. Então, vou dar um exemplo. Digamos que eu vá cortar um frango e que ele seja contaminado. Geralmente, os frangos contaminados são contaminados com salmonela, que é uma bactéria. Mas, enfim, suponhamos que eu utilize a mesma faca para cortar o frango e depois eu corte a minha cebola com essa mesma faca. Isso pode sim ser um cenário de contaminação cruzada, porque eu não lavei minha faca com água e detergente e entrei em contato com outro alimento que não estava contaminado. Então, eu levei a contaminação de um para o outro. Agora, eu vou falar para vocês sobre os principais tipos de micro-organismos. Então, os 3 principais tipos de micro-organismos contaminadores de alimentos são as bactérias, os fungos e os vírus, e todos eles podem causar doenças nos seres humanos. Eu coloquei para vocês onde é mais comum de se encontrar esses tipos de micro-organismos. Então, as bactérias podem ser encontradas em alimentos que têm bastante proteína, como as carnes e os ovos, e os fungos em alimentos ricos em açúcar, como doces e frutas. Mas antes da gente falar dos vírus, eu queria dizer que os fungos nem sempre vão ser do mal, porque eles são divididos em bolores e leveduras. Os bolores causam sim doenças, mas as leveduras estão presentes em vários alimentos que a gente costuma consumir no cotidiano. As leveduras são responsáveis pelo processo de fermentação, que é o que faz o pão crescer, por exemplo. Agora sim, né, falando dos vírus, eles podem estar presentes em superfícies que o alimento venha a encostar, né? Então, alguma bancada que a gente repousa lá nosso alimento, ou eles podem ser transmitidos dos manipuladores ao alimento. Bom, mas afinal, depois de tudo que eu falei, como que eu vou ter certeza, né? Como que eu faço para que meu alimento não seja contaminado? Bom, gente, existem algumas regrinhas básicas a serem seguidas no momento de manipular um alimento. As
Principais são as que têm a ver com higiene, ou seja, antes de pensar em encostar em um alimento, você tem que ter certeza de que as suas unhas e mãos estão bem limpas, que seus cabelos estão presos e cobertos por uma touca, que você não tem pelos nos braços ou na barba que possam cair no alimento. E além disso, o local de trabalho deve estar bem limpinho e você só deve comprar alimentos e utensílios que sejam de confiança, ou seja, em mercados, né, que tenham aí a venda aprovada. Bom, pessoal, a minha parte é isso. Eu vou passar agora a palavra para o Guilherme, que vai seguir com a capacitação, e eu agradeço muito pela atenção de vocês. Olá a todos que estão me assistindo. Meu nome é Guilherme, mais conhecido como Online aqui do Gemenatos, que a gente tem outro Guilherme. E eu faço engenharia de alimentos também. E eu vou continuar a capacitação que a Ana Laura está fazendo. Eu só peço a compreensão de vocês, porque eu estou com a voz um pouquinho anasalada, porque eu estou resfriado. E então, se vocês não conseguirem entender o que eu estou falando, ou tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, por favor, manda pra gente que a gente converse com vocês. A gente vai adorar fazer isso. Bom, a Ana Laura estava falando sobre a contaminação nos alimentos e eu venho falar sobre a fiscalização dessa contaminação. A Anvisa é o órgão responsável por fiscalizar essa contaminação. Então, sempre que a gente vê algum escândalo em jornal falando de comida estragada em restaurante, é a Anvisa que está fazendo esse trabalho para que impeça que o consumidor consuma produtos impróprios para o consumo. A Anvisa ela também é responsável por dar um aval para outros empreendimentos, como aquele açougue da esquina ou varejão, que eles possam comercializar e manusear produtos alimentícios. Então, sempre que a gente chega nesses lugares e vê algum papelzinho escrito vigilância sanitária ou coisa do tipo, é porque aquele empreendimento está autorizado a fazer esse tipo de comercialização. E quando eu falo em comercialização, eu venho introduzir o nosso novo tópico, que é a compra de produtos alimentícios. Bom, quando eu falo de compra de produtos alimentícios, eu acho que para muitos de vocês que estão me assistindo, é um pouco rotineiro fazer as compras de mercado, seja para venda ou seja para o próprio consumo. E então, algumas dicas que eu posso dar aqui já são conhecidas por vocês, mas é sempre importante lembrar e relembrar todas essas dicas para que a gente possa fazer uma boa escolha dos nossos produtos. Eu coloquei aqui alguns tópicos e eu vou sempre falar por eles, depois eu vou passar alguns exemplos, ok? Primeiro, eu quero que vocês lembrem sempre de conferir a validade do produto, principalmente quando a gente está em supermercado e tem alguma oferta, promoção, porque é nesse momento que o supermercado coloca produtos próximos da data de vencimento com um preço mais baixo, na intenção de diminuir esse estoque. E a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque às vezes pode estar impróprio para o consumo já. Conferir a integridade das embalagens é sempre a gente olhar se a embalagem está toda certinha dentro do esperado. Se não tem nenhum rasgo, nenhum furinho, se a embalagem está legível, tem o rótulo tudo bonitinho, se está tudo conforme o esperado. E por último, conferir as condições sanitárias do ambiente que se compra o produto. Quando a gente vai, seja supermercado, açougue, varejão, sempre prestar atenção, se está tudo limpinho, bem organizado, as pessoas estão aparamentadas, se não tem muitos insetos em volta. São coisas bem visíveis que a gente consegue ver se aquele lugar está próprio para a gente fazer essa compra. E agora eu vou passar para alguns exemplos. Eu coloquei aqui 3 exemplos, mas a gente tem muitas outras opções que a gente consegue falar de coisas para a gente prestar atenção dentro do supermercado. Mas aqui os principais eu vou colocar os enlatados, em que a gente tem que prestar atenção nas latas enferrujadas, nas latas estufadas e latas amassadas, porque todas as deformidades e alterações no produto esperado podem trazer malefícios à nossa saúde. E assim como os enlatados, a gente pode prestar atenção também em caixinhas, se elas não estão rasgadas, se elas não estão amassadas, assim. Sempre pegar um produto que esteja conforme esperado. Vamos deixar sempre assim. Coloquei também o exemplo das frutas. Nesse caso, eu já deixei aqui o morango, que é algo de fácil exemplo. E aí eu falo nas frutas, para você prestar atenção no cheiro, se ele tem um cheiro característico, não tem um cheiro tão de podre, um cheiro ruim.
prestar atenção na coloração. Se, no caso, o morango ele está bem vermelhinho, bonitinho, do jeito esperado, mas a gente pode generalizar, seja para fruta, verdura ou legume, se está na coloração esperada. Prestar atenção na consistência, se não está tão mole, se não está tão pegajoso, sempre prestar atenção se não está nada melado. E por último, prestar atenção em molduras e sujidades. E aí eu quero destacar aqui algo que alguns podem fazer, mas a gente sempre prestar atenção. Que quando a gente consegue encontrar um produto que tem um bolor, uma sujidade, deixa aquela só uma partezinha e a outra parte parece muito boa, a gente não pode consumir esse produto. Por quê? Quando o produto apresenta algum bolor ou sujidade, ele já está consumido por aquele micro-organismo. Então, isso significa que se a gente só corta aquela pontinha, ainda vai ter micro-organismos agindo dentro daquela fruta, verdura e legume. E isso pode trazer malefícios para quem for consumir. Então é sempre bom a gente pegar um produto que já esteja limpinho, não tenha nenhuma diferença, para a gente poder entregar um produto final correto. Agora, por último, eu venho apresentar o exemplo das carnes, que a gente sempre consegue encontrar em açougue e supermercado numa cor mais bonita, um vermelho, quando é carne bovina, um aspecto bem mais brilhante, uma gordura mais clara, puxada para o branco, creme, um cheiro suave, bem normal da carne e uma consistência mais firme e elástica. Caso a gente encontre uma carne com uma cor mais arroxeada, esverdeada, acinzentada, uma gordura mais amarelada, um cheiro mais forte, puxado para um podre, ou uma consistência pegajosa mole, não é recomendado a gente pegar esse tipo de carne, porque ela pode já estar no estado de podridão ou putrefação. A gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu também quero destacar as carnes congeladas e os alimentos congelados. É sempre bom a gente prestar atenção se esse alimento não está sendo recongelado, porque quando isso acontece, esse tempo de congelamento e descongelamento pode deixar com que o produto esteja apto a ter ação de micro-organismos. E aí, como que a gente pode perceber isso? Se tem alguma caixa de papelão e ela não está úmida ou está molhada, isso significa que aquele produto não foi recongelado. Ih, falei errado. Mas olha, tá longo, então peraí, eu vou voltar tudo e eu falo tudo de novo. Desde a parte da carne podre, ok? Bom, se a gente encontra uma carne com uma cor mais arroxeada, esverdeada ou acinzentada, a gordura mais escura, puxada para amarelo, um cheiro mais forte de quase um cheiro podre, ou uma consistência pegajosa e mole, não é recomendado pegar esse tipo de carne porque ela já pode estar no estado de putrefação ou podridão que não é recomendado para o consumo humano. E aí eu também quero salientar as carnes congeladas e os produtos congelados, porque é muito importante que a gente faça esse contato. Como a gente pode fiscalizar a carne congelada se ela não foi descongelada e recongelada? A gente presta atenção nas caixas de papelão ou se tem alguma água ou alguma umidade, que aquilo mostra que foi descongelado e está sendo recongelado. Então, sempre que a gente vê alguma carne congelada, ela tem que estar inteira, sem gelo, sem água perto, só a carne mesmo. E por que é importante a gente prestar atenção nisso? Porque no processo de descongelamento, a carne pode ficar exposta a micro-organismos e a ação deles. E aí é onde tem uma contaminação que a gente não consegue prestar atenção enquanto está fazendo as contas. E por que eu falei de todos esses exemplos e por que eu falei da importância de fazer essa análise alimentar? Com isso, a gente consegue ter produtos de qualidade para entregar um produto final muito bom e para ter um bom consumo, seja para o consumidor final, seja para nós mesmos. E no final, a gente vai ter uma tranquilidade muito maior quanto à fiscalização. Caso você tenha algum empreendimento e a Anvisa apareça e queira fiscalizar tudo que você está fazendo, você sabe que todos aqueles produtos ali estão em bom estado de conservação, vão estar
aptos para o consumo e você não vai ter problemas no final do seu produto. Bom, essa foi a capacitação de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram e